Bom dia, crianças! Tudo bem? Como foi a semana de vocês? E aí, como foi o drive-thru? Gostaram? Ai, tia Vivian e toda a equipe do Voto Kids fez com muito amor e carinho para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Bom, antes de nós começarmos, tia Vivian só quer dizer uma coisa a respeito da lembrancinha do Voto Kids. Junto com o pacotinho de doces, vocês receberam uma revista e nela contém histórias bíblicas, jogos, enigmas que vocês podem fazer aí na casa de vocês, junto com o papai, com a mamãe ou com quem estiver com vocês, tá bom? Bom, então, tia Vivian vai falar para vocês usarem, não deixarem jogado, para vocês usarem, para vocês lerem, para vocês fazerem os desafios, tá bom? Que estão lá, porque foi comprado com muito carinho, custou dinheiro, então a gente precisa usar da melhor maneira possível, tá bom? Antes então de nós começarmos a nossa aula da escola dominical, vamos orar? Vamos pedir para quem está aí falando, ou então fazendo barulho, fazendo outras coisas. Silêncio. Agora é a hora da oração. Vamos lá? Senhor Deus, obrigado por este dia. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha casa. Obrigado por este momento de poder falar contigo. Abençoa esse momento da história, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos falar e colocar em prática. Nos abençoa em tudo o que formos fazer. No nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Vamos relembrar a história? Relembrando então a nossa história, José estava na cadeia, recebeu mais duas pessoas lá junto com ele na cadeia. Quem eram? O copeiro, que é a pessoa que cuida da cozinha, e o padeiro. Os dois tiveram sonhos, lembram? O copeiro sonhou que ele via uma videira, e da videira saíram 3 ramos e dos ramos saíam as frutas, né, as uvas, e ele espremia as uvas num copo. E o padeiro sonhou que ele tinha 3 cestos em cima da cabeça, cheio de pães e cheio de coisas, cheio de assados que ele fazia para o rei. Mas vinham as aves e comiam, né, as coisas que estavam naqueles cestos, em cima da cabeça dele, dos 3 cestos. Então, o que esse sonho significava? Então, os sonhos significavam que o copeiro iria voltar para sua função, né? Então, ele serviria novamente o faraó, e o copeiro seria enforcado, né? Ele seria morto. Então, os sonhos deles, né? José conseguiu dizer o que significavam, e depois de 3 dias, tudo que ele havia dito se realizou, né? E quando ele contou para o copeiro, ele pediu para o copeiro: não esqueça de mim quando você voltar à presença do faraó. Mas o copeiro acabou se esquecendo dele e ele continuou ali na cadeia, tá bom? Bom, então foi isso que aconteceu na história da semana passada. Vamos então partir para a nossa história de hoje? Muito bem, então nós vamos continuar hoje, né, a história do que aconteceu depois que José revelou os sonhos do faraó.
Bom, então se você já pegou aí a sua Bíblia, vamos lá? Pega a sua Bíblia para conferir tudo que a tia Vivian vai falar. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 40. Então, Gênesis, capítulo 40, né? Muito bem. E nós paramos exatamente, vamos ver aqui, ó. Opa, desculpa, a tia Vivian acho que falou o capítulo errado. É capítulo 41, ok? Nós paramos no versículo 33, quando José falou para o rei que ele deveria escolher uma pessoa inteligente, uma pessoa boa para que cuidasse dessa parte do Egito durante a fome, né? Durante os 7 anos de fome que eles teriam, tá bom? Então vamos abrir na nossa Bíblia, Gênesis capítulo 41, nós vamos continuar a partir do versículo 34, tá bom? Vamos lá? O versículo 34, então vamos lá. A Bíblia diz assim no versículo 34. A versão que a tia Vivian vai ler é na nova versão na linguagem de hoje, tá bom? Tradução na linguagem de hoje, que é mais fácil de compreender. Vamos lá? O rei, então, deveria escolher homens que ficassem encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de toda a colheita durante os 7 anos que forem bons. Lembra que no sonho do rei tinham 2 tipos de vacas? As gordas e bonitas e as magras e feias. As gordas e bonitas representavam os 7 anos que seria de fartura, que teria muita comida, né? Que teriam muitas coisas. E as 7 vacas magras e feias seria para representar os anos de fome e de necessidade que o povo passaria. Então, José deu essa sugestão ao rei, de que ele deveria escolher os homens que iriam recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos que tudo estivesse bem. Então, no versículo 35, ele fala assim: durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito e o povo não vai morrer de fome, né? Muito bem. Então, agora sim, começa a história de hoje. No versículo 37 do capítulo 41 de Gênesis diz assim: o conselho de José agradou o rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que ninguém tenha mais capacidade e sabedoria que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupa de linho fino e pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. Depois fez com que José subisse num carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou
que os seus homens fossem na frente dele gritando: abram caminho! Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Então você imagina o quanto de comida que eles conseguiram ajuntar nesses 7 anos. Porque ele está comparando aqui como se fossem a areia da praia. Ninguém consegue contar quanto de areia tem na praia. Só Deus é que sabe, né? Isso para representar a quantidade dos alimentos que tinham. Então, antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua esposa. No primeiro, ele pôs o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo, ele pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os anos de fartura no Egito. E, como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. E ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu os armazéns e começou a vender os cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Então, muito bem. Então, a gente sabe lá que José se tornou governador da nação. Ele tinha toda a autoridade para decidir. Vocês viram que no trecho bíblico, o rei diz claramente: vão falar com José e façam o que ele disser, né? Muito bem. Então, agora nós vamos começar o capítulo 42, lá no versículo 1. Vejam o que aconteceu. Quando Jacó, quem é Jacó mesmo? Ele era o pai de José. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então, os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram ao Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e mãe, fosse com eles. Vocês se lembram quando a tia Vivian começou a contar a história que José era um dos filhos caçulas de Jacó? Então, depois de José, nasceu Benjamim. Eles eram irmãos da mesma mãe.
Então eles eram irmãos de sangue, né? Tanto de pai quanto de mãe. E como Benjamim era o caçula, dessa vez Jacó não deixou com que ele fosse nessa viagem, né? E ele tinha medo que acontecesse alguma desgraça com o seu filho caçula. Os filhos de Jacó então foram comprar os mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o estado, todo o país, né, de Canaã havia fome. Lá onde eles moravam, o país se chamava Canaã, e eles estavam passando fome. Como o governador do Egito era José, quem vendia os cereais às pessoas que vinham de outras terras, quando eles chegaram, eles se ajoelharam na frente de José e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que ele nem conhecia e perguntou com uma voz dura, uma voz firme: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar alimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos pessoas honestas. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles disseram: nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai. José então disse: é como eu disse, vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este: enquanto o irmão mais moço de vocês não vier aqui, vocês não sairão. Isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que se prove que vocês estão dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões. Juro pela vida do rei. E os pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa, levando o mantimento para levar a fome das suas famílias. Depois, tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão dizendo a verdade. E se estiverem dizendo a verdade, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: de fato, nós estamos agora sofrendo por causa daquilo que fizemos ao nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém nós não nos importamos. Por isso agora é a nossa hora de ficarmos aflitos. E Rúben disse assim: eu bem que disse para que vocês não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Bom, crianças, então, como a gente viu na história de José, o sonho que ele teve lá atrás, quando ele era criança, né, que o feixe dele estava no centro e os feixes dos seus irmãos se curvavam a ele. Isso significa de que quando ele se tornou governador da nação, então seus irmãos vieram e dobraram o rosto perante ele pela autoridade que ele representava.
A história de José não acaba aqui, ela continua. Mas hoje nós vamos parar por aqui, tá bom? E numa próxima oportunidade nós vamos prosseguir. Hoje nós vamos aprender uma música nova sobre José e eu espero que você goste e que você cante conosco. Vamos lá? Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam um moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. O faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz vendeu. E a José Deus deu a revelação e se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, então vamos lá para o nosso desafio de hoje. Qual era o nome da cidade onde Jacó e os irmãos de José moravam? Manda a resposta lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E não esquece de mandar a resposta da semana passada. Se você não se lembra, assiste de novo o nosso vídeo para responder o desafio da semana passada e de hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!